Olá, bom dia, Joab. Tudo em paz? Amaral e Socorro, minhas duas bênçãos. Vocês são bênçãos. Gente, bom dia, vocês que já estão chegando aí. Somente aí, meus irmãos Amaral, Socorro, Joab. Me faça um feedback aqui. Me diga aí se está chegando o som legal aí, se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo tranquilo? Me dê um toque aí de como é que tá chegando. E aí, Joab, tá tudo beleza? O som tá bom aí, Joab? Bom dia, Débora. O som está falhando, Joab? Deixa eu ver se eu tento aqui melhorar, Joab. Joab, vê se melhorou. Por favor, veja aí. Pai do Senhor, Débora. Você estava pedindo os irmãos para fazer um feedback. Veja aí como é que tá chegando aí o som aí, se melhorou. Joab, eu tirei novamente o cabo e coloquei. Vê se melhorou um pouquinho aí. Samuel, abençoado, bom dia. Irmãos, dê uma olhadinha por favor no som, porque qualquer coisa dá tempo a gente reiniciar, né? E tentar novamente deixar esse som com qualidade. Gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha pra mim aí. Se o som ainda tá cortando. Eu já tirei o cabo, repus. Me digam aí. Tá ok, Samuel? Ah, que bom. Acho que deve ter consertado aqui na hora que eu retirei e coloquei de novo. Ok, Mariana, bom dia. Samuel, tu és uma benção, irmão. Agora, deixa eu pedir uma coisa a você com muito carinho. Você é um homem abençoado. Agora, eu sei que você tem que andar mascarado, mas não tem uma mascarazinha mais bonita para meu filho usar, não? Que uma mascarazinha feia essa do Flamengo que você tá usando, viu? Meu Deus do céu. Ai. Eita, Deus abençoe a vida desses amados irmãos. Tu és uma benção, Samuel. Vou esperar alguns irmãos chegarem para que a gente nessa manhã possa. Oi, Mariana. Tudo em paz? Deus te abençoe, Mariana. Seja muito bem-vinda. E é, né, Samuel? O melhor do mundo. Sei não, viu? Quero saber do sucesso de vocês aí. Ô, Débora, mas Samuel me disse que chegou legal o som lá. Para você tá falhando, porque realmente eu tô carregando o celular. Me veja aí se tá legal, porque se for o caso eu vou tentar tirar o carregador, né? Você disse que pode ser de interferência, né? Mas me digam aí, tá chiando o som ainda, né, Joab? Tem um chiado baixo no som ainda. Joab, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tirar aqui o carregador pra gente ver. Deixa eu tirar aqui, só um minuto. Bom, eu desconectei agora. Eu desconectei o carregador. Vejam aí, por favor. Pronto. Carmelinda, veja aí agora. Vejam aí se o som ficou melhor, porque eu estava com o carregador. Melhorou, Débora? Rapaz, olha, é uma coisa que eu aprendi com vocês. Eu não sabia que poderia haver. Joab, mas dá para mim fazer. Eu só tava, era só mesmo para deixar aqui por precaução, mas dá para a gente fazer a nossa live sem nenhum problema. A bateria que eu tenho. Agora ficou muito bom. Eita, Camelinha, tu é uma benção. Joab, tu é uma benção, Joab. Obrigado, meu irmão. Ah, que bom, que bom. Rapaz, é como a gente fica, né? Sempre tem aquele dito, né? É vivendo e aprendendo. Já aprendi mais uma. Bom dia, meu diácono Silvano, Deus te abençoe, glória a Deus. Raíf, Deus te abençoe.
Vocês são bênção, Raífe. Um cheiro na família abençoada aí, viu? Irmãos, veja. Bom dia a todos. Nós vamos, nessa manhã, estar juntos mais uma vez, aprendendo da palavra de Deus, certo? Então, eu não vou interromper essa transmissão, não. Porque nós só temos aí 6 minutos e o que eu vou falar com os irmãos, nós temos tempo suficiente, tá bom? Então, nós vamos começar conversando aqui a respeito das coisas inerentes ao reino e ao nosso Deus. E os irmãos vão chegando e vão, não é? Sendo aí juntados a nós. E com certeza as coisas já estão acontecendo, né, Samuel, aí em Campina Grande principalmente. E eu creio que muito em breve nós estaremos novamente, em nome de Jesus, irmãos, com a nossa EBD presencial. É bem verdade que tudo está atrelado à liberação das escolas, né? E pelo que eu ouvi aí do secretário de Saúde de Campina Grande, isso é uma proposta para 2021, na verdade, né? Mas enquanto lá, irmão, vamos aproveitando essas ferramentas, é o que a gente pode fazer, não é? Usar isso aqui. Bom, irmãos, nessa manhã eu queria conversar com vocês acerca de Deus. As pessoas dizem, pastor, e a gente não conversa acerca de Deus todos os domingos por aqui? É verdade, mas eu queria, na verdade, falar sobre o ser de Deus, estudando dois atributos que são, digamos assim, muito claro mesmo no que diz respeito ao estudo de Deus, mas assim, são atributos que por vezes a gente convive tanto com esses atributos que a gente deixa de perceber nesses atributos do nosso Deus, né, de fato, a importância que eles têm para a nossa vida espiritual, não é? E eu quero falar justamente sobre esse ser de Deus, né? Como é que a gente conhece Deus? É bem verdade que a gente sabe que a teologia, né, é o estudo, né, do conhecimento de Deus. Então, irmãos, veja, nessa manhã eu quero falar sobre isto, né? Eu quero falar sobre esse conhecimento de Deus em 2 aspectos do nosso Deus. Mas antes, permitam-me fazer uma oração, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã eu te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco, conectados por meio dessa ferramenta para aprender da tua palavra. Queremos aprender do Senhor. A proposta hoje é conhecer-te e conhecer-te melhor. E isso, ó Deus, nos traz uma alegria muito grande, porque nós só conhecemos aquilo que o Senhor se deixa revelar. Então te pedimos que nessa manhã o Senhor possa revelar-se a cada um de nós por meio do estudo da tua palavra. Nós te louvamos nessa manhã, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, então, como eu falei para os irmãos, nós vamos conhecer um pouquinho de Deus em 2 vertentes, né? Agora, quando a gente fala em conhecimento de Deus, há uma coisa que, de fato, a gente precisa entender e que isso é uma máxima na nossa vida, não é? É que nós só podemos ou poderíamos conhecer a Deus, não é, dentro daquilo que ele se revela, porque nós não poderíamos de maneira nenhuma, irmãos, conhecer a Deus se ele não se revelasse, né, nas suas obras da natureza, por exemplo. Nós não poderíamos conhecer a Deus se ele não se revelasse no desenrolar da história. Nós não poderíamos, por exemplo, conhecer a Deus se ele não se revelasse na constituição da natureza humana, né? E especialmente nós não poderíamos conhecer a Deus se ele não se revelasse por meio da sua palavra, não é? Então, nós precisamos entender que nós temos hoje em nossas mãos a revelação máxima de Deus, que é a palavra de Deus, não é? Nós louvamos a Deus, queridos, porque nós somos um país onde nós podemos e temos a liberdade de ter, por exemplo, uma Bíblia dentro de casa, da gente poder trafegar em qualquer ruas ou localidades em todo o nosso país com a Bíblia debaixo do braço. A gente poder colocar uma Bíblia no nosso celular, colocar uma Bíblia dentro do nosso carro. Isso é um privilégio, porque quando assim fazemos, nós estamos carregando, quer seja no celular, quer seja no carro, ou guardando em nossas casas, a maior revelação de Deus. Então, irmãos, é justamente isso. Essa revelação de Deus, ela é algo extraordinário para o homem cristão, porque por meio da palavra ele encontra tudo o que ele precisa para a sua salvação.
É por isso que a bandeira da reforma, a primeira bandeira, é só a Escritura, não é? É somente a Escritura que de fato revelam Deus. Nas Escrituras, talvez você não encontre tudo que você precise, né, dentro daquilo que você queira para resolver as suas questões ou os seus afãs pessoais, né? Talvez você não encontre todas as respostas sobre a história, sobre a ciência, mas você encontra na Bíblia todas as respostas inerentes à sua salvação, não é? Então, nós precisamos dizer que essas revelações que Deus nos deixa revelar por meio da natureza, por meio da história, por meio da constituição da nossa própria natureza humana e especialmente da palavra de Deus, nós podemos dizer que elas são as revelações que nós temos. Por exemplo, as primeiras, a revelação da natureza, a revelação de Deus na história, na constituição do homem, essas nós chamamos de revelação não verbal, né? Ou seja, elas não têm conotação redentora, né? Mas a última, que é a palavra de Deus, esta sim, essa é o que nós chamamos de revelação verbal, né? E essa revelação verbal, ela possui, né, na sua grande porção, né, na sua maioria dos seus escritos, uma conotação eminentemente redentora, né? Nós encontramos nas páginas da Bíblia, né, o objeto da nossa redenção. Então, queridos, essa revelação verbal, que é a palavra de Deus, né, é ela que nos fornece todo o material, né, para que a gente possa conhecer Deus. Apesar de conhecermos Deus por meio da revelação da natureza, né, conhecermos Deus por meio da história, mas nada em termos de redenção nos permite mais conhecer a Deus do que a sua própria palavra. Por isso que é tão importante, irmãos, a meditação, a leitura diária, né, no nosso cotidiano, da palavra de Deus. Porque é por meio dela que a gente encontra, né, de fato aquilo que nós precisamos saber, né, aquilo que Deus se deixa revelar acerca da nossa salvação. Então, hoje, esse ser divino, ele é de fato o que nós vamos tentar, vamos dizer assim, estudar nessa manhã, né? Esse ser de Deus. Nós não podemos ter qualquer noção, queridos, aqui da divindade de Deus, a não ser pela sua própria revelação. Então, nós vamos entender que nós só vamos agora poder conhecer a Deus porque nós vamos meditar na sua palavra e ele vai se deixar revelar, não é? Então, o Espírito Santo de Deus hoje vai nos fazer entendermos acerca da revelação desse Deus. Agora veja, é interessante que quando a gente fala em teologia, cria um certo estigma, né? Há pessoas que não gostam dessa expressão. Quando a gente diz assim, irmãos, vamos estudar teologia, algumas pessoas dizem, não quero estudar teologia não, porque eu não quero ser pastor, né? Veja que coisa interessante, as pessoas conseguem fazer essa confusão ainda hoje. Elas entendem, algumas, claro, e aqui nós estamos falando em exceções, mas ainda existem, daquelas pessoas que acham que teologia é coisa somente para pastor. Ou seja, que só quem quer ser pastor se interessa em conhecer Deus. Isso é uma coisa impensada, incabível, né, para aqueles que de fato entendem o que é uma teologia. Porque as pessoas pensam que essa questão de teologia está ligada à doutrina, e quando a gente fala em doutrina na igreja é outra confusão, ninguém quer estudar doutrina. Por quê? Porque as pessoas acham ainda, o pensamento a respeito disso é que, na verdade, digamos assim, a teologia, né, e a doutrina são coisas relacionadas apenas ao estudo da palavra, e, infelizmente, há um pensamento de que nós temos que estudar, mas ter cuidado, porque não é a letra mata, né? E as pessoas não entendem esse versículo. Não estamos falando que estudar a Bíblia vai matar a sua fé. Pelo contrário, irmãos. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu me debruço sobre a história da redenção que eu encontro na Bíblia, mais os meus olhos se abrem, mais o meu espírito é vivificado. Então não existe essa de que estudar a palavra você vai acabar
com a sua fé morta, você vai mortificar a sua fé. Isso não existe, né? Então, na verdade, o que as pessoas pensam, na verdade, é que a teologia ela é um amontoado de pensamento dos teólogos. Não é isso, né? É bem verdade que os teólogos eles contribuem para que a gente possa ter um conhecimento melhor de Deus. Eles conseguem colocar, principalmente nas teologias sistemáticas, os assuntos numa ordem em que a gente tenha mais facilidade de entender, mas teologia não é um amontoado de pensamentos teológicos. A teologia, na verdade, o que nós podemos dizer é que ela tem sido a base, né, da revelação divina que nós temos em mãos. Então, queridos, essa é a verdade. A verdade é que a teologia ela não é apenas uma elaboração humana, não é? Ela é o desejo de Deus se revelar para o homem. E por isso nós estudamos teologia, porque buscamos conhecer Deus e Ele se deixa revelar. Bom, então veja, nós podemos entender uma coisa muito interessante a respeito do ser de Deus. Quando eu busco conhecer a Deus e Ele se deixa revelar, essa máxima me leva a ter um entendimento, que você há de concordar comigo, meu irmão. Então, quanto mais eu estudo a palavra, eu estou conhecendo melhor a Deus. E isso aqui é uma coisa interessante. Eu já citei isso várias vezes. São pensamentos que eu tenho na mente. Como pastor, a gente tem presenciado e tem visto isso. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente consegue entregar a Deus um culto melhor. Eu sempre digo isto, que o nosso culto, ele é do tamanho do nosso conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu consigo cultuá-lo com mais razão, não é verdade? Com mais fé, porque eu conheço melhor a Deus. O meu desconhecimento de Deus vai me fazer, por vezes, entregar a Deus um culto torto, por desconhecimento mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor falou isto, não é? O meu povo perece por falta de conhecimento. E é conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus só se adquire estudando a palavra de Deus. Conhecimento de Deus, ele não vem por osmose. Tipo, você não vai dormir uma noite e no outro dia você se levanta sabendo tudo acerca de Deus, não é? Então nós precisamos nos esmerar na palavra de Deus. Não tenha medo, irmão, de estudar a palavra. Não entre nessa vibe de que a letra mata. A letra que mata é a letra, querido, que não tem, na verdade, revelação de Deus. Mas a Bíblia, quanto mais eu me alimento dela, mais eu vivo. O provérbio diz que quem encontra essa palavra encontra saúde para os seus ossos e encontra vida para o seu corpo. Então, nós temos que buscar realmente estudar a palavra de Deus. Então, veja, diante disso, eu só quero dizer para você que não é a teologia apenas um amontoado de pensamentos teológicos, né? Eu digo que, apesar de tudo isso, a teologia ela é essa revelação geral, né? Então, nós não podemos eliminar, né, a opinião dos teólogos no decorrer da história, de maneira nenhuma, né? Porque os pensamentos dos teólogos no decorrer da história nada mais é do que Deus conduzindo o pensamento dos homens, dos cristãos dos primeiros séculos ou durante os séculos. Então, o que eu vejo é que quando a gente estuda, por exemplo, os teólogos, e aqui a gente pode citar alguns, Beckhoff, né, a gente pode ver Calvino, o que a gente está vendo ali são revelações que Deus permitiu que aqueles homens tivessem, né? Foi o próprio Deus que revelou-se para eles. Então, eu entendo que nós não podemos ignorar, né? A gente também não pode jamais, e claro, aqui é só uma observação, colocar os pensamentos desses homens acima da Bíblia em nenhum momento. A Bíblia é a nossa regra máxima de fé e prática. Então, quando nós estudamos a teologia ou o pensamento de algum teólogo, eles devem estar diretamente embasados pela palavra de Deus. É a Bíblia que vai dar sustentabilidade. É a Bíblia que vai dar credibilidade, porque não importa o nome do teólogo. Se o que ele está dizendo, o que ele está apresentando acerca de Deus não condiz com a palavra de Deus, eu não quero saber quem escreveu, não é verdade? Porque tem que haver essa ligação com a palavra de Deus. Então, o que eu quero falar nessa manhã com os irmãos é justamente sobre isso, né? É sobre a singularidade desse nosso Deus. Porque tudo o que viemos a saber sobre Deus vai determinar, queridos,
todos os nossos outros relacionamentos, nos vários campos da teologia. Tudo que eu souber de Deus vai determinar, por exemplo, a minha vida como igreja, né, em comunhão com os irmãos. Tudo que eu souber de Deus vai determinar a minha vida em relacionamento até com o meu próximo. Não é? Então, ou seja, o meu conhecimento de Deus vai determinar muitas coisas na minha vida espiritual. Por isso eu preciso conhecer esse Deus. E eu quero falar sobre essa singularidade do nosso Deus. Né? A teologia fala que o nosso Deus, né, ele é um Deus singular. O que é isso? Isso quer nos dizer que o nosso Deus, na verdade, ele é um Deus único. É um Deus sem par. Né? Ele é um Deus em quem não há nenhum outro semelhante. Né? Ou seja, todos os outros seres, eles têm existência por causa de Deus e têm existência nele. Por isso ele é Deus único. É porque a partir dele, todos os outros passam a ter vida. Né? Porque ele é a causa da existência de todas as coisas. Todas as coisas existem por meio dele e existem para ele. Então, esse é o nosso Deus único, ele é um Deus singular. Há muitos textos, queridos, da palavra de Deus que mostram, né, esse aspecto singular de Deus, e nós vamos ver alguns, né, esse aspecto singular onde mostra, por exemplo, que Deus é um Deus único. Quando nós vamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, e você quiser, você pode anotar, para você já deixar esse versículo como sendo um daqueles que fala sobre a singularidade do nosso Deus. E esse é um dos versos mais conhecidos em termos, né, de singularidade, né, de Deus, onde mostra Deus como Deus único. Isso ainda é recitado pelos judeus ainda hoje, que é o Deuteronômio 6, verso 4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Veja, esse texto já nos mostra de cara isso. O nosso Deus é um Deus único, sem par, ninguém se compara a ele. Mas quando nós vamos, por exemplo, ao próprio livro de Deuteronômio, só que dessa feita no capítulo 32, no capítulo 32, verso 39, eu estou pegando aqui a Bíblia, ele vai dizer o seguinte, veja o que é que ele diz. Vede agora que eu, isso é Deus falando, eu o sou, ok? E não há outro Deus, e aqui você vai perceber, se você estiver em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, você vai perceber que quando Deus diz, e não há outro Deus, esse Deus que está aí, é Deus com D minúsculo. Porque dele está dizendo, não existe nem qualquer outro Deus abaixo de mim. Não é? Não é que existam outros deuses. Ele é único. Então não existe nenhum outro Deus, mesmo que falso, que se possa carregar, né, o adjetivo de Deus. Não é? Então esse Deus com D minúsculo, além de mim. Por que ele vai dizer isso? Porque há características do nosso Deus que só ele tem, que nenhum outro Deus tem. Veja o que é que o restante do verso vai dizer para nós. Repetindo mais uma vez, Deuteronômio 32, verso 39. Ele vai dizer, eu, o Senhor, faço morrer e faço viver. Quem tem o domínio sobre a vida e a morte é Deus. O único Deus. Aquele que no verso 4 do capítulo 6 diz, ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. Então ele diz, eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Olha que coisa linda, não é? E o verso termina dizendo o seguinte, e não há quem possa livrar da minha mão. Essas são características, na verdade, de um Deus único, de um Deus que tem o poder da morte e da vida em suas mãos, de um Deus que tem o poder de sarar, de ferir, de curar, de restaurar em suas mãos, de um Deus que somente ele pode dizer, não há ninguém que os livre das minhas mãos. Então perceba que esses textos bíblicos vão nos apontar justamente a singularidade do nosso Deus. O nosso Deus é único. Ninguém se assemelha ao nosso Deus. Então, queridos, se esse Deus é o Deus único, então esses textos que nos mostram esse aspecto singular de Deus, mostrando que ele é um Deus único, né? Então, uma coisa vem logo ao nosso coração. Ora, se ele é o único Deus, só a ele eu devo adoração. Eu não posso adorar a outro ou outros deuses, porque não existem
outro ou outros deuses além do nosso Deus. Ele é Deus único. Lembre-se aquilo que eu falei, o Deus com D minúsculo é justamente para dizer que ele é único. Não existem outros deuses. Por mais que a mente humana crie deuses, estarão apenas na mente humana e nos conceitos humanos. Mas em termos gerais, Deus é único. Não é? Então veja só que coisa interessante. Por que ele é Deus único? Porque se houvesse mais de um Deus, não haveria Deus de fato. Você está entendendo isso? Porque o politeísmo, né, nega o absoluto. O politeísmo, que é a crença em mais de um Deus, ele nega a última causa. Não é? Esse politeísmo nega a independência de Deus, nega, na verdade, a imutabilidade de Deus. Quem crê em vários deuses, quem é politeísta, ele está negando a eternidade de Deus. Mas nós não somos politeístas. Nós só cremos no único Deus, o Deus de Israel. O Deus revelado na sua própria palavra. Um Deus que se revela para nós. Então, queridos, a unidade de Deus singulariza a realidade e a religião revelada, não é? Ou seja, nenhuma outra religião afirma de forma categórica a unidade de Deus a não ser a religião cristã. Nós cremos, né, que Deus é um Deus único. E falando sobre essa singularidade de Deus, aí eu queria pegar agora justamente o objeto, talvez agora, da nossa meditação, digamos assim, mais profunda, que é sobre duas características ou dois atributos desse Deus que é único, que é a sua imanência e a sua transcendência. Sei que você já ouviu muito esses termos. São termos muito corriqueiros no nosso dia a dia, em meio às mensagens, leituras. A gente sempre escuta falar sobre imanência e transcendência de Deus. Mas é justamente por isso, irmãos, por esse termo ser tão comum, que por vezes nós nos esquecemos de estudar ele mais profundo, esses termos, e por vezes deixamos de viver ele, né, no nosso dia a dia, porque eles têm uma influência muito grande na nossa vida espiritual, quando nós entendemos melhor acerca da imanência e da transcendência de Deus. E veja, o Deus das Escrituras é o Deus do teísmo, não é? É aquele que ao mesmo tempo é imanente, aquele que se relaciona com a criação, é o Deus transcendente, aquele que está acima da sua criação. Essas duas ideias, irmãos, teístas, né, elas devem estar em equilíbrio, não é, na nossa mente. E não somente na nossa mente, mas na mente de todo estudioso das Escrituras. Eles têm que colocar isso na mente. Não é? Esse Deus único, ele é transcendente e ele é imanente. Não é? Então, agora a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Porque se eu não tiver cuidado no estudo da transcendência e da imanência de Deus, apesar de ser assuntos tão nossos, se houver uma ênfase, por exemplo, exagerada, e uma dessas duas ideias, essa crença teísta, ela fica prejudicada. O que eu quero dizer para você é que, se eu enfatizar de forma exagerada, né, se eu der uma ênfase maior a um desses atributos, esquecendo do outro, eu vou entrar num caminho que pode me levar a grandes erros teológicos, né? E aí, com certeza, essa crença no Deus único, ela pode ficar prejudicada. Por exemplo, se por um lado eu enfatizar de forma exagerada a imanência de Deus, né, eu posso perder a noção de um Deus pessoal. Não é? Por quê? Porque é o perigo de se cair, querido, naquela questão que os panteístas caem. Cair no perigo da identificação de Deus com a sua própria criação, como acontece com aqueles que possuem uma tendência panteísta. Se eu me ligar muito na imanência e dizer que Deus se relaciona diretamente com a sua criação e não entender a que ponto essa relação se dá entre Deus e a sua criação, eu vou cair num erro, irmão, muito sério. Eu vou ser tendencioso a crer como creem os panteístas, que Deus se revela a tal ponto no meio da sua criação que ele passa a ser a sua própria criação e está ligado intrinsecamente com ela. E aí os panteístas chegam a crer, por exemplo, que a árvore é Deus, as aves do céu é Deus, uma pedra é Deus,
né? Porque para eles essa imanência está tão interligada, está tão junta do Deus da criação com a sua criação, que eles não estão separados, ele é um só. E isso aqui é complicado, porque aí a gente pode entrar nesse erro aqui, né, como acontece com os panteístas. Mas se por outro lado houver uma ênfase, por exemplo, excessiva na transcendência de Deus, incorre-se no erro de se perder a noção de um Deus ativo na história, né? Como é o caso daqueles que têm uma tendência deísta, né? Quando se tem uma tendência deísta, você tira a ideia de um Deus que age na história, né? Então, veja, o cuidado que nós temos em estudar esses dois assuntos é entender que eu não posso, não é, partir para os extremos de buscar ou dar mais ênfase ou colocar uma ênfase exagerada em um desses pontos. Porque o mesmo Deus que é imanente, ele é transcendente. Sabe quando, por exemplo, a gente fala sobre a humanidade e a divindade de Jesus? Sobre a união hipostática que havia em Cristo. Ou seja, ele era 100% Deus, não era isto? E ele não era 100% homem. E essas duas unidades, elas estavam sempre em harmonia. Nunca a divindade atrapalhou a humanidade, nem a humanidade de Cristo atrapalhou a sua divindade, porque eles viviam ali, no mesmo ser. Então, o mesmo risco que acontece, por exemplo, nessa doutrina, né, da união hipostática de Cristo, de eu tirar um ou dar mais ênfase à humanidade, por exemplo, de Cristo, em relação à sua divindade, eu incuto num grande erro, né? Então eu não posso. Eu tenho que entender que Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Porque por vezes ele poderia ser 49% Deus, 51% homem. Não. Ele era 100% Deus, 100% homem. Então, dentro da doutrina que nós estamos vendo hoje, da imanência e da transcendência, essa relação se aplica. Eles estão unidos. A imanência desse Deus e a transcendência desse Deus estão unidas. E eu não posso dar uma olhada de forma diferenciada para um desses atributos, porque eu posso correr o erro de cair no panteísmo, cair dentro do deísmo, ou achar que Deus está tão envolvido na sua criação que ele é tudo, ou achar que ele não se envolve com a sua criação a ponto do mundo estar andando aí a fruto de um acaso, que a história se desenrola a fruto de um acaso, né? Então, por isso que a gente tenta colocar esses pensamentos dentro de um preceito que a gente possa dizer assim: eu preciso caminhar dentro dessa vertente que Deus, ele é imanente, transcendente, e que essa união não tem como ser um maior do que o outro. Ele é transcendente e também imanente, ok? Bom, essa ideia aqui é interessante, né? Da imanência e da transcendência do Senhor. Então, veja, a noção que tivermos da imanência e da transcendência de Deus, ela vai afetar a minha vida em outros aspectos. E vai afetar a minha crença, principalmente, a minha fé, né? De modo prático, né? Veja, a imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, né? Especialmente com o ser humano e a sua história. Então, por que eu disse para você que quando a noção que eu tenho da transcendência de Deus vai afetar outros aspectos, né? Não somente a minha visão da transcendência, mas da imanência de Deus vai afetar a minha vida prática. Porque, por exemplo, eu estou falando agora da imanência. Vamos ver a imanência, como ela vai afetar a nossa vida, né? A imanência, como eu falei para os irmãos, ela diz respeito a esse relacionamento desse Deus criador com a sua criação, e de forma especial com o ser humano e a sua história. Então veja, quando eu entendo que esse Deus que está acima da sua criação se envolve com a sua criação, especialmente com cada um de nós, isso me traz uma paz muito grande ao meu coração. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando nós cremos que esse Deus transcendente, ele é imanente, ele se relaciona comigo, e que a minha vida está sendo direcionada por ele, o meu coração se acalma, porque eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida está sob o controle desse Deus, não é? Então, para nós que somos cristãos, não existe sorte,
não existe azar, e não existe nem mesmo acaso. Há um Deus que controla a nossa vida. Ele age de maneira ordinária, irmãos. Ele age de maneira direta e também indiretamente. E perceba que esse Deus, ele até mesmo intervém de modo especial na vida dos seres humanos que ele criou. Ele não só age de forma ordinária, ele age também de forma extraordinária. Ou seja, não há restrição quanto à imanência, o envolvimento de Deus com a sua criação, principalmente com o homem. Ele vai, sabe, está sempre dirigindo os nossos passos. Deus está profundamente envolvido com a história humana, né? E por isso ele age de maneira ordinária, de maneira direta, mas também de maneira indireta. E especialmente, querido, na vida daqueles que têm uma relação pactual com aqueles a quem Cristo, o Filho, veio remir. Com estes, a revelação especial nos garante essa imanência a ponto de estarmos envolvidos diretamente com o nosso Deus. Aí, queridos, a gente não teme as situações que nos sobrevêm, a gente não teme o medo, a gente não teme as pandemias, a gente não teme as lutas, as tribulações. Por quê? Porque a gente sabe que nós nunca estaremos sozinhos, sabemos disso, nunca vamos estar só. O Deus transcendente, que é imanente, ele está comigo no meio dessas lutas. Ele não vai me deixar só. E veja que alguns versos das Sagradas Escrituras, elas denotam justamente isso, né? A preocupação de Deus com o universo criado. E isto é o que nós chamamos de imanência. E esse universo criado está aqui colocado como eu e você também, fazendo parte desse universo criado. E Deus se envolve com ela. Eu vou citar aqui alguns versos. Se der para você abrir sua Bíblia aí, ótimo. Mas se não der para você abrir, anote, para que você possa ver depois Deus se envolvendo com a sua criação de uma forma tão maravilhosa. Por exemplo, o primeiro texto que nós vamos ler é Jeremias capítulo 23, verso 24. No capítulo 23, verso 24 de Jeremias diz o seguinte: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja. Isso é Deus falando. Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Veja, querido, embora este verso enfatize, na verdade, uma certa noção da grandeza de Deus e de sua imensidão, na verdade também ele fala da preocupação de Deus com os seres humanos. Ou seja, ele está envolvido com essa criação, com os seres humanos, de tal modo que ninguém escapa das suas vistas. Veja o envolvimento desse Deus com a sua criação. Ninguém escapa das suas vistas. Isso não traz paz ao seu coração? Você saber que agora, onde nós estamos, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, há irmãos nossos espalhados em todo o globo terrestre, mas nesse exato momento, esse Deus imanente, que ama aquilo que criou, que se envolve com a história da sua criação, os seus olhos estão sobre nós. Queridos, isso é para que, de fato, a gente descanse o nosso coração, que possamos viver uma vida prática, em termos de cristandade e de fé, baseada nessas verdades. Os olhos do Senhor estão postos sobre mim todos os dias da minha vida. Que coisa maravilhosa. Veja, por exemplo, um outro texto, é Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, tá bom? Êxodo 3, 7 e 8. Veja o que diz o texto. Disse ainda o Senhor: certamente, perceba isso, ó, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana, ou melhor, que mana leite e mel. Queridos, que coisa linda. Veja o envolvimento de Deus com o seu povo. O povo era escravo. Irmão, vivia debaixo de escravidão, de um jugo, né, egípcio. Mas Deus escuta as suas orações. O texto diz que ele viu a aflição do seu povo. Então Deus aqui mostra o seu envolvimento afetivo com as pessoas que eram parte do povo de Israel. Ele viu o sofrimento. Isso aqui, querido, é um envolvimento afetivo. E sabe, e não somente isso, mas ele viu as suas necessidades. Ele ouviu o seu clamor.
O povo estava clamando, ele ouviu as suas necessidades. E veja que coisa interessante. Deus escuta isto, Deus vê as suas necessidades, e aqui Deus demonstra interesse nessas coisas. A ponto de o texto dizer que, veja como ele diz, então desci a fim de livrá-los. Irmãos, a imanência desse Deus é tão grande sobre a sua criação, que ele escuta as nossas orações, que ele vê o nosso sofrimento, mas não apenas ele vê, não apenas ele escuta as nossas orações, mas ele vem, ele age em favor. Isso é a imanência de Deus agindo na vida daquilo ou daqueles que ele criou. E é por isso que ele diz, por isso eu desci. E perceba que desceu com um propósito. Desceu com um objetivo, livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir para a terra que emana leite e mel. Então perceba, não é apenas um Deus que escuta, que ouve, que quem sabe, digamos assim, tem empatia, mas não, é um Deus que vem e resolve, ele age diretamente na sua criação. A imanência está mostrando o agir de Deus na história daquele povo pactual. Então, queridos, isso me diz que não importa a situação que eu esteja vivendo, que você está vivendo, Deus sempre vai agir. Deus sempre vai agir em favor daqueles que são seus. Então, esse Deus é um Deus imanente, queridos. Aí eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Jó, segundo os historiadores, um dos escritos mais antigos, né, da Bíblia, Jó no capítulo 34. Anote aí, capítulo 34, versos 14 e 15. Mostra uma coisa interessante. Vai falar de um Deus que é imanente, que não pensa só nele, pensa na sua criação, se envolve com a sua criação. Veja o que diz o texto. Se, uma condicionante, né? Uma condicionante. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, para se recolhesse o seu próprio espírito e o seu sopro a toda a carne, melhor, desculpa, deixa eu fazer a leitura correta. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para se recolhesse o seu espírito e o seu sopro, certo? Se ele pensasse só em si mesmo, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Irmãos, veja que texto lindo. O que o texto bíblico está dizendo é, se Deus ficasse voltado apenas para si mesmo, sem se preocupar com os seres humanos, sem se preocupar com a sua criação, todos haviam de perecer, porque todos nós dependemos da ação imanente de Deus, porque é Ele que dirige a nossa vida, a nossa história. Queridos, em geral nós podemos dizer que sem Deus, os homens e a natureza são semelhantes a nada, porque o homem e toda a criação, toda a natureza, tudo que é criado, todos nós somos dependentes de Deus. Sem Ele, nada somos. E que bom, queridos, que nós temos um Deus imanente. Um Deus que não se preocupa só com Ele. Um Deus que escuta nossas orações, que ouve o nosso clamor, que desce para agir em nosso favor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Por isso, irmão, nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Por isso não devemos cansar de buscar ao Senhor. Então, veja o Salmo 104 aqui, eu vou fazer uma leitura do Salmo 104, versos 27 a 30. Veja que coisa interessante. Diz o seguinte: todos esperam de ti que lhes dê comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recebem ou recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra. Isso, veja que está em consonância com o que foi dito por Jó. Jó vai dizer, olha, se Deus pensasse somente nele, se Deus recolhesse o seu espírito, o sopro de vida de cada um de nós, certamente o homem expiraria e voltaria a ser pó. O salmista vai dizer justamente a mesma coisa. Olha, se você cortar, Senhor, a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Isso mostra a nossa dependência de Deus. É Ele que nos dá a vida. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que nos farta de bens. A ponto do salmista dizer, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. O alimento que chega na mesa
chega pela ação direta desse Deus imanente, desse Deus que se importa, que se relaciona com sua criação. Então ele vai dizer, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Então ele vai dizer, se lhes dás, eles recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bem. Agora, se o Senhor ocultar o rosto, eles se perturbam. Ou seja, irmãos, tudo que nós precisamos está no Senhor, nesse Deus imanente, nesse Deus, queridos, que se preocupa tanto conosco, que escuta as nossas orações, que se envolve diretamente comigo, com você, que coloca o alimento na nossa mesa, que nos dá o vestir, que nos dá o calçar, que já traçou os nossos caminhos, conforme o salmista diz, todos os nossos dias foram escritos e terminados, quando nenhum deles ainda havia. Esse é o Deus imanente. Então, queridos, a ausência de Deus neste mundo seria a morte de todos os seres viventes. Olha, se Deus não se envolvesse com esse mundo, toda a criação seria extinta. Se Deus não se envolvesse com a sua criação, com cada um de nós, estaríamos extintos. Queridos, a gente entende que a vida e a renovação da vida depende inteiramente desse envolvimento de Deus com o mundo. Ou seja, todas as obras de Deus na criação, na providência, na redenção, querido, mostram como Deus está diretamente relacionado conosco. Ou seja, Deus age de acordo com os padrões regulares da natureza e Ele está fazendo isso, querido, de forma ativa, tanto nos organismos criados como nas organizações. E é por isso que Deus é o Senhor da história. A sua ação está tão ligada diretamente a mim como indivíduo, como em termos de nação. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém, queridos? Então, esse é o Deus que nós chamamos imanente, não é? Então, qual a importância dessa doutrina? A importância dessa doutrina, queridos, da imanência de Deus para o cristianismo é que se Deus não fosse imanente, Ele não poderia se relacionar conosco. Se Deus não fosse um Deus imanente, nem mesmo o Verbo, que era Jesus Cristo, poderia encarnar-se para realizar aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário por nós, a nossa redenção. Se Ele não fosse imanente, se Ele não se relacionasse com a sua criação, não haveria Jesus Cristo na história da humanidade. É necessário, querido, que possamos crer em um Deus que é um Deus separado dos homens, no que diz respeito à sua transcendência. Ele é maior do que toda a sua criação. Ele é santo. Ele é distinto dos pecadores. É imanente mesmo. É transcendente mesmo em relação a isto. Mas esse Deus também, esse Deus que é separado dos homens por meio da sua santidade, que é distinto dos pecadores, esse Deus que é único, também é um Deus que se revela. É um Deus que se envolve com o universo por Ele criado. É um Deus que se envolve com os filhos. É um Deus que se envolve com a sua criação pactual, com aqueles os quais Cristo veio redimir. E louvado seja Deus, né? Que no meio destes estamos eu e você. Então, queridos, se nós negarmos a imanência de Deus, negamos a doutrina da providência divina. E se negamos a doutrina da personalidade divina, estamos negando a doutrina do amor de Deus. Então, queridos, como cristão teísta que somos, temos que afirmar que a doutrina da imanência de Deus, na verdade, queridos, ela é uma verdade. Mas temos que fazer isso com um cuidado de não cair nesses erros, por exemplo, né, que a gente pode dizer um erro múltiplo dos panteístas, de achar que Deus é uma pedra, de achar que Deus é uma árvore, ou uma árvore, né? Que Deus é uma cachoeira. Não. Isso são criação. Deus se envolve com ela, mas Deus não é ela. Ok? Bom, eu quero falar agora um pouquinho, para a gente finalizar, nós temos aqui ainda 10 minutos, sobre um pouquinho sobre a transcendência de Deus. Porque esse Deus imanente é transcendente, né? E a doutrina da transcendência de Deus está presente, querido, em todas as religiões, né, teístas. Porque essa é uma noção saliente, por exemplo, do judaísmo, é uma noção também saliente no islamismo, né? Ou seja, uma manifestação também dentro do cristianismo. Por quê? Porque a transcendência é a doutrina que fala que Deus está assentado no seu trono. Ou seja, de um Deus que está separado da sua criação e que é independente dela. Então, tanto o islamismo como o judaísmo, o cristianismo, creem que Deus está no seu alto sublime trono, Ele está acima de toda a sua criação, né? Então, perceba uma coisa, as escrituras, elas revelam, por exemplo,
né, que Deus é chamado nas Escrituras, ou as Escrituras revelam Deus como o Deus Altíssimo, né, como aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono, um elevado trono acima de todas as coisas. Isso indica a sua superioridade sobre todas as coisas. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente conhece. Ou seja, Deus, ele não está preso às mesmas categorias dos seres humanos, ou seja, tempo e espaço. E por isso Deus não pode ser medido por tempo e por espaço. Ele está no alto sublime trono, muito acima de nós. Não é? Então esse Deus é um Deus superior a tudo e a todos. As Escrituras, na verdade, elas têm algumas informações muito preciosas, irmãos, a respeito da transcendência de Deus, né? A transcendência, ela pode ser observada, por exemplo, na grandeza dos pensamentos de Deus. A transcendência pode ser vista no poder do seu conhecimento. A transcendência pode ser vista no poder da sua ação, né? E é tanto que nós vamos ver um Deus transcendente, né, que está acima de toda a sua criação, quando Isaías fala no capítulo 55. Isaías 55, verso 8 e 9, é bastante conhecido nosso, mas mostra justamente essa doutrina em prática. Veja o que é que Deus diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então percebam, queridos, que estes versos nos dizem que o Senhor está acima do nosso conhecimento, da nossa capacidade de compreendê-lo na sua totalidade. Pois Ele está acima das nossas relações, Ele está acima do nosso nível. Então, por esta razão, Zofar, um daqueles amigos de Jó, disse a Jó no capítulo 11, verso 7: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jamais. Estamos quilômetros-luz, né? A nossa mente, olha, finita. Mas estamos diante de um Deus de uma mente infinita, né? Deus é um ser absoluto e totalmente distinto da sua criação em todas as outras áreas, inclusive distinto de nós como criação, como homem. Deus é infinitamente superior, queridos, a todas as coisas que nós podemos perceber ou imaginar, não é? Então, a transcendência, na verdade, é uma necessidade absoluta de Deus, né? E assim como nós corremos um grande risco se negarmos a imanência, se nós negarmos a transcendência de Deus, nós estamos retirando dele o que é a essência de Deus, não é? Nós estamos confundindo com a sua criação e tornando-o semelhante a nós. Quem nega a transcendência de Deus, irmão, ele está humanizando Deus, né? Colocando Deus no nosso nível, um Deus que tem necessidades, um Deus que é mundano, no termo de estar num mundo preso a tempo e a espaço. Nós não podemos fazer isso, né? Então, é por isso que do mesmo jeito que eu tenho que ter um cuidado para entender a imanência de Deus, como nós vimos anteriormente, eu tenho que ter um cuidado quando eu for estudar a transcendência de Deus para não cometer os mesmos erros, não é? E qual é o perigo que a gente tem que evitar no estudo da transcendência de Deus? Nós devemos ter o cuidado, querido, de crendo na doutrina da transcendência de Deus, não cair no sentido errôneo, por exemplo, dos deístas, né? Que, por exemplo, enfatizam de forma exagerada essa doutrina, e quando o que é que acontece? Eles creem num Deus distante, né? Num Deus sem qualquer relacionamento com o mundo criado, não é? Eu tenho que ter cuidado, porque se no meu pensamento eu não conseguir entender que essa grandeza de Deus, essa diferença entre a sua criação, ela não pode ser exacerbada a ponto de fazer com que Deus esteja tão longe que não se envolva com essa criação, não é? Eu tenho que ter cuidado para que isso não aconteça na minha mente. Eu preciso saber que Ele está lá, acima de mim, acima de todos nós. A criação está a quilômetros-luz longe da sua perfeição. Mas, como nós vimos, esse Deus imanente, transcendente, melhor, esse Deus transcendente, ele vem para o nível do homem, da sua criação, e se envolve com ela, com a nossa vida, no cotidiano, como nós vimos, né? Então, eu preciso entender isso. Devemos evitar esses extremos, né? Kierkegaard, ele entrou aí nesses extremos, na distinção, e ele chama a distinção qualitativa e infinita de Deus, né?
em relação aos homens, ele entra nesse erro. Eu não vou poder falar nisso porque nós temos apenas 5 minutos e eu queria falar sobre a questão resultante da doutrina da transcendência. Veja, a crença na transcendência de Deus produz, na verdade, querido, certas influências em nossa vida e nas nossas atitudes religiosas, assim como nosso conhecimento sobre a imanência de Deus. Algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Primeiro, existe algo muito acima de nós. O homem não é o mais alto bem da humanidade, nem do universo, nem ele é a medida mais alta da verdade ou a medida mais alta dos valores. A crença na transcendência de Deus é um golpe, sabe, no orgulho humanista. Quem acha que é alguma coisa, quando se depara com a transcendência de Deus, vai perceber que ele é, nada e ninguém em relação ao nosso Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que existe, na verdade, um Deus que está acima de nós. E por isso, queridos, nós precisamos sempre nos relacionarmos com Ele na qualidade de Senhor, Mestre de Deus, e nós sempre seremos alunos, servos, servidores desse Deus. Esse Deus que está acima de nós não pode ser de fato captado por nós, a menos que ele se deixe achar ou que ele se deixe revelar. Isso é que é lindo, porque os conceitos humanos não podem expressar, queridos, o que a revelação de Deus por si mesmo se deixa. Não tem nenhum conhecimento, por mais estudo que você busque, por mais, sabe, diploma que você tenha na área teológica, se Deus não se revelar para você, você não vai conhecer nada acerca daquilo que Deus de fato é essencial na sua revelação. Então, queridos, os conceitos são estes, né? Nós podemos saber, queridos, muitas coisas sobre Deus, mas tudo que nós vamos saber sobre Ele é porque Ele se deixa revelar. Então, outra coisa que eu aprendo é que existe um abismo entre nós e Deus, né? E que esse abismo não é meramente moral, não é meramente, sabe, espiritual, mas é, acima de tudo, metafísico. Sim, querido, porque mesmo após a nossa redenção, nós ainda continuaremos homens e não somos aqui na terra e nunca seremos iguais a Deus. Seremos sempre homens. Enquanto Ele estiver nos céus e nós aqui na terra seremos sempre homens. Mas mesmo um dia, quando o Senhor nos trouxer, ou melhor, nos levar para vivermos com Ele na glória, nunca seremos semelhante a Ele, a Deus. Seremos semelhante a Cristo, seu Filho, mas sempre estaremos naquela mesma expressão. Ele ainda continuará sendo transcendente, acima de tudo e acima de todos. Então, queridos, o que eu vejo é que a transcendência e a imanência, elas devem andar lado a lado. O texto de Isaías, capítulo 6, verso 5, fala de um Deus que está numa posição elevada acima da sua criação. Mas diz que esse Deus que está no alto e sublime trono, o mesmo texto diz que a terra está cheia da sua glória. É um Deus que está no alto e sublime trono, mas a terra está cheia da sua glória. Transcendência, imanência. O Salmo 113, e eu quero finalizar com esse salmo que eu gosto muito, demonstra que o Deus que habita as alturas, o Deus transcendente, tem preocupação com o que acontece nos homens. O texto diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó desvalido e do muturo a necessitado, para o assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Irmãos, perceba que a palavra altura excede aquilo que nós conhecemos como céus. Mas ele diz que ele está nas alturas. E ele se importa com aqueles que estão aqui na terra. E ele ergue do pó o desvalido, do muturo o necessitado, porque ele se envolve com a sua criação. Transcendência e imanência de Deus, conjuntamente agindo em favor do bem daqueles que Deus ama. Amém, queridos? Irmãos, vejam, são 59 minutos e 7 segundos. Nós estamos já encerrando a nossa live. Mas eu queria agradecer a Deus por você me dar o privilégio de estar comigo até agora. Não sei se fomos claros naquilo que gostaríamos de passar para vocês nessa manhã. Mas se porventura alguma dúvida ficou, algum questionamento que de fato você queira tirar alguma dúvida, não se preocupe. Entre aí no meu privado, tá certo? E diz: pastor, eu não entendi isso. Eu vou tentar responder. Tá bom? Se eu não souber, eu passo a bola para o reverendo André. Tá bom? Gente, 20 segundos restantes. Deus abençoe vocês. Se preparem para o culto logo mais às 18 horas. Estejam colocando sua vida para que vocês possam ser aqueles que serão alvo da imanência de Deus. Um cheiro no coração. Tenham todos um bom dia. Tchau.